Olá, colega. Sou a professora Regina e estou aqui para refletirmos sobre concepção da área de matemática e o currículo referência experimental de matemática. Então, professores, os nossos objetivos deste momento são refletir e discutir sobre a concepção da área de matemática, apresentar e estudar o currículo de referência de matemática. Reflexão sobre a concepção da área de matemática. Quando refletimos sobre a concepção de educação que temos e como concebemos o ensino da matemática, esse momento nos possibilita reelaborar o nosso fazer pedagógico. Neste momento, propomos alguns questionamentos para refletirmos como concebemos o processo ensino-aprendizagem de matemática. Por que ensinar matemática? A causa ou a razão do ensinar matemática remete à própria história desse componente curricular. Por exemplo, quando o homem começou a utilizar a troca, compra e venda, comércio, padronização das medidas, entre outros. A causa ou a razão também remete às experiências pessoais de cada um no decorrer da escolarização. Para que aprender os conteúdos desse componente curricular? A finalidade de aprender os conteúdos é para a vida, para a própria matemática ou para outras áreas do conhecimento. Como ensinar matemática? Os procedimentos envolvem as estratégias e as metodologias que serão utilizadas por nós no processo ensino-aprendizagem. Como ensinar matemática? Os procedimentos envolvem estratégias e as metodologias que serão utilizadas por nós no processo ensino-aprendizagem. As respostas que temos para estes questionamentos são de acordo com as experiências de formação, seja ela inicial ou continuada, de cada um, e elas refletem a importância da matemática de acordo com a nossa concepção. Essas 3 perguntas, professor, devem fazer parte de todos os momentos da nossa prática enquanto professores de matemática, desde o planejamento, pois se refletimos sobre o porquê e o para quê, o como será mais coerente com os pilares da educação. Ao respondermos o para quê, nos deparamos com as funções da matemática, que são elas: a matemática pela matemática, a matemática para a vida e a matemática para as outras áreas. Vejamos alguns exemplos. Observe este conteúdo. Qual é a sua função? Pois bem, o conteúdo nós percebemos que são produtos notáveis. E eles são, como eles são utilizados? Eles são utilizados dentro da própria matemática. Observe este gráfico. Nós temos aqui uma grandeza de comprimento que está em metro e outra grandeza de tempo que está em segundos. Nós temos aqui outros elementos que compõem o gráfico. Qual é o conteúdo apresentado? Por se tratar de um gráfico que corresponde ao deslocamento em função do tempo, o conteúdo matemático aqui apresentado é uma função. E esse conteúdo matemático aqui se torna uma ferramenta essencial no estudo de uma situação que envolve a física. Ferramenta essa que é muito importante no estudo dos movimentos. Então, neste caso, a matemática está sendo usada para as outras áreas, aqui no caso, a física. Agora vejamos este outro exemplo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é porcentagem.
E qual a sua função? Neste momento, o conteúdo porcentagem está sendo usado para a vida. Então, a ferramenta matemática, neste sentido, ela remete à nossa vida diária. As respostas, professor, destes questionamentos correspondem à base de concepção da matemática que possuímos. E se dessas respostas ficar evidenciado que todos os estudantes têm direito e podem aprender matemática de forma significativa, o nosso fazer pedagógico, como fazer, anda em consonância com os pilares da educação. Professor, vamos iniciar agora o estudo do currículo de referência experimental de matemática. Esse momento será dividido em duas partes. A primeira, apresentaremos a estrutura do currículo do ensino fundamental e do ensino médio e os eixos temáticos. O segundo momento, faremos uma análise das expectativas de aprendizagem e a gradação de habilidades, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Esta é a matriz curricular, caderno 5, de onde partiu o currículo de referência de 6º ao 9º ano. Olha a estrutura que vem apresentada no currículo de referência experimental. Essa aqui é de 6º a 9º ano. Vem o ano, os bimestres, as expectativas de aprendizagens, os eixos temáticos, que são 4. Números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. E logo em seguida, na última coluna, vem os conteúdos, que eles estão distribuídos em 4 eixos. Olha só essa estrutura do ensino fundamental. Pegamos como exemplo a do 6º ano. Lá em cima, a gente vê o ano, que é o 6º ano que eu acabei de falar. Logo do lado esquerdo, na vertical, vem o bimestre. Nesse caso aqui, nós estamos apresentando o primeiro bimestre. Logo em seguida, à frente, vem as expectativas de aprendizagem, que nós optamos em colocá-las nesse momento aqui, porque elas é o nosso foco. É a expectativa de aprendizagem que orienta o nosso trabalho. Logo à frente, vem os eixos temáticos, que são os 4 eixos da matemática. Os conteúdos, que fica na última coluna, que aqui nesse caso, vem os conteúdos relacionados a cada eixo. A estrutura do ensino médio, ela é semelhante à estrutura de 6º a 9º ano. Vem as séries, os bimestres, as expectativas de aprendizagem, os eixos temáticos, que são os mesmos do ensino fundamental, números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. E também na última coluna vem os conteúdos. Olha só a estrutura. Lá em cima está a primeira série do ensino médio, que foi o que nós pegamos como exemplo. Logo à esquerda, na vertical, fica o primeiro bimestre, que é o bimestre de referência, que nós estamos trazendo como exemplo. Logo à frente, vem as expectativas de aprendizagem. Aqui elas estão divididas em 3 blocos, porque elas estão relacionadas com os conteúdos, que estão logo à frente aqui. Na coluna do meio, vem o eixo, que aqui, o bimestre todo, o foco é números e operações. Mas, nesse números e operações, as expectativas vão contemplar os outros eixos também. Eles estão inseridos dentro das expectativas de aprendizagem que nós faremos a análise posteriormente. Aqui à frente estão os conteúdos, que são os conteúdos aqui, conjuntos numéricos, que está relacionado ao primeiro bloco das expectativas. Funções, que está relacionado com o segundo bloco. E o terceiro bloco, que é função polinomial do primeiro grau. Professores, neste momento, manuseie o currículo de referência experimental do ensino médio, observando a sua estrutura. O objetivo desse momento é perceber que no decorrer dos bimestres, nas séries do ensino médio, os eixos temáticos não aparecem sistematizados explicitamente em todos os bimestres, como do ensino fundamental. Os eixos temáticos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, são esses aqui. Números e operações. Nesse eixo, a gente estuda as sequências numéricas, os conjuntos numéricos e todas as operações que acontecem dentro da matemática é estudado nesse eixo. O outro eixo, que é espaço e forma, ele estuda o espaço de convivência, o espaço que vivemos e as formas geométricas.
O outro, que é grandezas e medidas, nesse eixo a gente estuda todas as medidas e as suas grandezas. Tratamento da informação é onde a gente estuda a estatística, gráficos e tabelas, que é uma forma de tratar as informações, que na verdade é estatística também. Professor, agora vamos fazer uma análise mais minuciosa das expectativas. Nosso objetivo aqui é estudar as expectativas, compreender a sua composição e interpretar o que orienta cada uma delas. Para essa análise, vamos fazer algumas perguntas, como, para cada uma das expectativas, nós vamos perguntar: há conteúdo conceitual nessa expectativa? Qual é esse conteúdo? Outra pergunta que a gente faz para fazer a análise da expectativa: há procedimento? Aí a outra pergunta: há habilidade ou habilidades? Então nós vamos fazer uma análise das expectativas, fazendo essas perguntas, esses questionamentos, para a gente ir diferenciando as expectativas. Olha essa aqui do 6º ano, 2º bimestre, do eixo espaço e forma. Ela tem conteúdo conceitual? Qual é esse conteúdo conceitual? Veja bem, o conteúdo conceitual aqui é elementos básicos da geometria, que aqui no 6º ano nós consideramos como elementos básicos da geometria é o ponto, reta e plano. Ela tem procedimento? Qual é esse procedimento? O que estamos chamando de procedimento? Procedimento é o como fazer, o como ensinar esse conteúdo, que aqui nesse caso são os elementos básicos da geometria. Como ensinar esse conteúdo? Então, o procedimento é em situações do cotidiano. Esse conteúdo aqui nessa expectativa, ele será trabalhado em situações do cotidiano. Aí o outro questionamento: ela tem habilidade ou habilidades? Quais são essas habilidades? Olha só, aqui a habilidade é representar e nomear. Nesse caso, ele vai representar e nomear os elementos básicos da geometria, em situações do cotidiano. Essa outra do 9º ano, 3º bimestre, o eixo é tratamento da informação. A expectativa é identificar e compreender a existência de erros estatísticos de origens diversas, como a manipulação intencional dos dados, a amostra considerada e etc. Então, vamos fazendo as perguntas, os questionamentos. Há conteúdo nessa expectativa? Conteúdo conceitual? Qual é esse conteúdo matemático nessa expectativa? Então, olha só. O conteúdo conceitual é erros estatísticos. E o procedimento? Qual é o procedimento dessa expectativa? Olha só. O procedimento é origens diversas, como a manipulação intencional dos dados, a amostra considerada e outras formas de compreender a existência desses erros estatísticos, que é o conteúdo. A habilidade nessa expectativa, ou habilidades, quais são? As habilidades são identificar e compreender. Nesse caso, ele vai identificar e compreender a existência de erros estatísticos de diversas origens. Essa aqui da primeira série, do ensino médio, ela é utilizar a função polinomial do 1º grau para resolver problemas significativos. Há conteúdo conceitual nessa expectativa? Qual é esse conteúdo? Olha só, o conteúdo é função polinomial do 1º grau. E o procedimento? Qual é o procedimento dessa expectativa? Então, nessa expectativa, o procedimento é resolver problemas significativos. E a habilidade? Quais são ou qual é a habilidade? A habilidade nessa expectativa é utilizar. Então, ele vai desenvolver a habilidade de utilizar a função polinomial do 1º grau para resolver problemas significativos. Agora vamos fazer a gradação das habilidades no bimestre e no eixo.
Nós vamos fazer essa gradação tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Professor, como exemplo, analisaremos o terceiro bimestre do 6º ano do eixo temático Números e Operações. Então, olha só. Aqui estão as expectativas do bimestre que eu acabei de mencionar. Vamos analisar esse conjunto de expectativas. Qual é o conteúdo conceitual dessas expectativas? O conteúdo conceitual é números racionais, pois fração faz parte do conjunto numérico, o conjunto dos números racionais. E o procedimento dessas expectativas, quais são? Olha só, nessa primeira, o procedimento é escrito tanto na forma decimal como na forma fracionária. Quem está escrito tanto na forma decimal como na forma fracionária? Os números racionais. Então, aqui, o procedimento é escrito tanto na forma decimal como na forma fracionária. Na segunda, o procedimento é na reta numérica. E assim por diante. Todos esses que nós assinalamos de preto, em negrito aqui, são os procedimentos dessas expectativas. E a habilidade dessas expectativas, quais são? Olha só, essa que nós assinalamos em verde aqui, são as habilidades. Nessa primeira habilidade, que é comparar, aqui ele vai comparar o quê? Ele vai comparar dois números racionais. De que maneira que ele vai fazer essa comparação? Ele vai fazer essa comparação desses dois números, eles podem estar escritos tanto na forma decimal como na forma fracionária. Ele pode comparar dois números escritos na forma decimal, ou dois números escritos na forma fracionária, ou um escrito na forma decimal e outro escrito na forma fracionária. É isso que está falando a expectativa. A habilidade é só comparar. Quando a gente observa a segunda habilidade, que é o de localizar os números racionais na reta numérica, a gente tem a impressão de que localizar é uma habilidade mais simples do que o comparar. Mas, na verdade, aqui não é, pois o procedimento ele tem que localizar esse número racional na reta numérica. E para ele conseguir localizar, ele tem que reconhecer esse número como sendo um número racional. E é isso que ele faz na primeira expectativa. Quando ele compara dois números, eles estão conhecendo e reconhecendo esses números racionais escritos tanto na forma decimal como na forma fracionária. Ele já reconheceu na primeira, então agora ele já tem condição de localizar esse número racional escrito na reta numérica. A terceira habilidade, a terceira expectativa, as habilidades são formular e resolver. Ele vai formular situações-problemas, ele vai resolver situações-problemas. E essas situações-problemas, elas envolvem a ideia de fração, parte todo e também de razão e divisão. Quando a gente fala da expectativa, essa expectativa, que é formular e resolver situação-problema, quando a gente observa as habilidades, principalmente a de formular situação-problema, ela é uma habilidade complexa. Só que, nesse caso, ele já tem condição de fazer isso. Mesmo porque aqui, ele não vai formular qualquer situação-problema. Ele vai formular situações que envolvam somente a ideia de fração, parte todo e de razão e divisão. Precisamos lembrar que esse conteúdo é um conteúdo que começa a ser trabalhado desde o 4º ano do ensino fundamental. Então, agora ele já está no 6º ano, ele já tem condição de formular essas situações que envolvem a ideia de fração. Nessa quarta expectativa, podemos observar que a habilidade ela não está no início como nas outras, pois a habilidade é obter e ela está no meio da expectativa. Quando a gente vai fazendo a análise, a gente tem a impressão de que a habilidade é representada por um verbo, mas precisamos de ficar bastante atento, porque nem sempre os verbos representam as habilidades. O que vai indicar se é uma habilidade ou não é o que ele vai desenvolver. Precisamos de parar e pensar. O que ele vai desenvolver aqui? Nesse caso, ele vai desenvolver a habilidade de obter. Obter o quê? Outras frações equivalentes com o mesmo denominador. Para isso, ele vai partir de uma fração com denominadores diferentes. Aí, quando ele vai fazer isso, ele pode fazer uso do mínimo múltiplo comum ou não. A última, que é identificar e obter frações equivalentes, podemos observar que nessa aqui não tem procedimento.
pois os procedimentos que estavam escritos nas anteriores, ela culmina nesse aqui. Quando a gente fala identificar e obter frações equivalentes, podemos ver que na penúltima expectativa, ele já fez isso. Aqui indicou o procedimento e nessa última não tem mais necessidade. Tanto o professor quanto o estudante, ele vai escolher qual é o melhor procedimento. Então, olha só a gradação das habilidades. A primeira é comparar, a outra ele vai localizar, a terceira ele já vai formular e resolver situações e problemas, depois ele vai obter, e na última, ele vai, além de identificar, ele vai obter frações equivalentes. Agora vamos analisar o grupo de expectativas de aprendizagem do eixo temático Números e Operações do primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Olha só, como nós havíamos comentado anteriormente, aqui nós podemos observar que tem 3 blocos. Cada bloco dessas expectativas corresponde a um conteúdo. Nessa aqui, a gente vai pegar o último bloco, que é funções polinomiais do primeiro grau, para a gente fazer essa análise da gradação das habilidades. Olha só, o conteúdo aqui, podemos observar que o conteúdo é o mesmo. Aí a gente volta com a mesma sensação de que o conteúdo está repetindo sempre. E aí a gente volta a falar que aqui o conteúdo realmente repete em todas as expectativas dentro desse bimestre. Mas o que vai fazer essa diferença de uma para outra é o procedimento, mas principalmente as habilidades. As habilidades é que dá essa gradação dentro desse conteúdo. Qual é o procedimento? Olha só, os procedimentos dessas habilidades, dessas expectativas. A gente observa que a primeira expectativa, ela não tem procedimento. Ela não há necessidade de procedimento nesse momento, pois aqui é identificar uma função polinomial do primeiro grau. Ele pode identificar de diversas maneiras, da maneira que ele achar mais fácil. Não precisa procedimento nesse momento, porque ele vai só identificar. Como aqui ele está no primeiro ano, no nono ano ele já teve a ideia de uma função. E as habilidades? Quais são as habilidades dessas expectativas? Olha só, colorimos em verde ali todas as habilidades desse bloco de expectativas. Nessa primeira, que é o identificar uma função polinomial do primeiro grau, a outra ele já vai calcular. Olha só a gradação que vai acontecendo. Ele identifica uma função, ele vai calcular a raiz de uma função polinomial, depois ele vai utilizar a função polinomial de primeiro grau para resolver problemas significativos. Nesse caso aqui, o resolver também é uma habilidade que ele vai desenvolver nesse momento. E depois vem o compreender, que a gente tem a impressão de compreender, ele ser uma habilidade mais simples, mas vai depender de qual é o conteúdo e qual é o procedimento que ele vai utilizar nesse momento, para a habilidade ser simples ou mais complexa. A outra ele vai representar, agora ele já vai representar graficamente. Então, fazendo essa análise, a gente percebe essa gradação. Olha as outras, ele vai analisar, vai reconhecer, identificar. Ele volta a reconhecer de novo, só que esse reconhecer agora, ele já vai reconhecer uma expressão algébrica, que representa uma função a partir de uma tabela. E aí a gente vai observando essa gradação das habilidades. As expectativas de aprendizagem apresentadas anteriormente correspondem ao primeiro bimestre da primeira série do ensino médio. Podemos observar a relação dos conteúdos com os outros eixos, grandezas e medidas e tratamento da informação. O que colorimos em vermelho relaciona com o eixo grandezas e medidas. E o que está colorido em azul remete ao eixo tratamento da informação. Olha só, em vermelho aqui, a palavra função, pode observar aqui, que esse conteúdo, ele remete ao eixo grandezas e medidas. Ele está relacionado com o eixo grandezas e medidas. O que está colorido em azul, que é gráficos e tabelas, ele remete ao eixo tratamento da informação. Então, eles não estão sistematizados, separadinhos, mas a gente pode observar a presença deles em todas as expectativas. Então, colegas, finalizaremos com algumas palavras do professor doutor Ubiratã D'Ambrosio, estudioso e teórico da educação matemática. Na sua fala, ele traz elementos para a nossa prática enquanto professores de matemática e a nossa relação com os estudantes.
Obrigado e sucesso!